Teologia. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 9, a Trindade. O capítulo 9, que é o último capítulo do nosso livro, que traz o tema Doutrina de Deus. Portanto, meus amados, na aula de hoje, nós vamos então abordar o tema a Trindade. A Santíssima Trindade é um assunto de grande mistério, um dos maiores mistérios dentro da Bíblia Sagrada. Não é de fácil entendimento, de fácil compreensão e nem de fácil explicação. Não tem como se explicar a Trindade, mas através da razão humana nós não conseguimos entender. O conhecimento humano não consegue compreender e entender e explicar a Trindade, mas nós conseguimos compreender através da fé, nós conseguimos aceitar somente através da fé. Porque é através da fé que nós aceitamos e cremos no amor de Deus através da vida do seu Filho Jesus Cristo. É através da fé que nós aceitamos e cremos no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. É através da fé que nós aceitamos e nós cremos na natureza humana e divina de Jesus Cristo. É através da fé que nós aceitamos que ora Jesus falava como homem e ora falava como Deus. É somente através da fé que muitas coisas nós conseguimos crer e aceitar e compreender dentro da Bíblia Sagrada, porque são assuntos de grandes mistérios que muitas vezes não temos como explicar, mas que a Bíblia, em acontecimentos e em fatos, nos traz a revelação, assim como acontece com a Trindade. Amém? Então aqui na primeira parte da nossa lição, a parte A, nós vamos ver que o termo Trindade ele não se encontra na Bíblia. Esse termo Trindade não está expressado na Bíblia, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Essa expressão, este vocábulo Trindade não está expressado nem no Antigo e nem no Novo Testamento. A primeira vez que foi usada essa expressão foi no século II depois de Cristo por Tertuliano, que tentou explicar então essa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e usou então essa expressão. Então a Trindade, portanto, é uma palavra usada para fazer alusão a um Deus único, verdadeiro, manifesto em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? A parte B da nossa lição, nós vamos ver aqui Trindade versus triteísmo. O que é o triteísmo? O triteísmo é uma doutrina herética que surgiu no século VI, que sustenta haver, além de três pessoas em Deus, também três substâncias e três essências, três substâncias ou essências diversas. Afirma que Deus existe em três pessoas com três naturezas distintas. A doutrina triteísta é a perversão da doutrina da Trindade. Pode ser vista e considerada como uma espécie de politeísmo, pois apresenta Deus como um grupo de três indivíduos ou de três deuses. E nós, como cristãos, o cristianismo, ele acredita na crença do monoteísmo, a doutrina que admite a existência de apenas um Deus. Essa é a crença do cristianismo, é o que nós cremos e acreditamos, na existência de um único Deus, na doutrina da existência de apenas um Deus, de um único Deus. Então, através do triteísmo, nós não podemos conceber esta ideia, porque essa ideia traz como uma espécie de politeísmo, como a existência de um grupo de deuses. E nós, como cristãos, dentro da doutrina do cristianismo, nós acreditamos no monoteísmo, que é a existência de apenas um Deus. Então, a Trindade que nós estamos estudando aqui não se encaixa dentro dessa ideia do triteísmo. Por quê? Porque eles têm a ideia de que existe
três deuses, né, e não só um. Nós acreditamos na existência de apenas um Deus, mas que ele compõe dentro da Trindade o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E dentro da Trindade, nós cremos na existência de um só Deus, manifesto em três pessoas divinas, com a mesma natureza e essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles têm a mesma natureza, é um Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas em um. É o Deus triuno, é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo com a mesma essência. Três pessoas em um Deus com a mesma essência. É isso que nós acreditamos. Mas como vamos entender essa Trindade? É de difícil entendimento, de difícil explicação. Amém? Porém, a Trindade, como já foi referido aqui nesta aula, a Trindade ela não é expressada. O termo Trindade não é expresso na Bíblia Sagrada, mas é revelado através de acontecimentos e fatos dentro da história, das histórias que a Bíblia nos revela. E na parte C aqui da nossa lição, eu quero convidar você para fazer a leitura no primeiro livro da nossa Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo de número 1. Nós vamos estudar aqui na parte C da lição a Trindade no Antigo Testamento. Então eu quero convidar você a fazer a leitura no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1 e o 2, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós vemos aqui no primeiro capítulo, nos dois primeiros versículos? Aqui é o início, aqui está o escritor, né, colocando o início, Deus criando, né, a terra, e ali estava quem? Ali estava Deus, né, a pessoa de Deus na criação. Quem criou? Deus. E quem estava junto ali na criação, pairando sobre as águas, sustentando a criação e que sustenta até hoje a criação? O Espírito Santo de Deus. Ali está então o Deus Criador, o Deus Pai, né? E também está ali o Espírito Santo, Deus Espírito Santo no momento da criação. Aqui não está mostrando, não está à vista a outra pessoa da Trindade, mas ela nos é revelada através da continuação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Evangelho de João. No Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, eu quero convidar você também a fazer leitura do Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, para que nós possamos entender a revelação dessa outra pessoa através das palavras de João. No capítulo 1, e o versículo 1, 2 e 3 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos já o próprio evangelista, o apóstolo João. Ele está tendo então a revelação divina da pessoa de Jesus, estava presente na criação. Então a revelação bíblica nos mostra aqui a Trindade. Não expressa nessa expressão, não está demonstrando na expressão da Trindade, mas está nos revelando através de fatos e acontecimentos, através da criação, que Deus estava lá como Criador, criando todas as coisas, e lá junto estava o Espírito que estava pairando sobre a criação, sustentando a criação. E Jesus estava lá presente junto na criação como o Verbo, através da palavra. Jesus era o Verbo fazendo parte desta criação. Amém, meus amados?
Então aqui nós conseguimos entender já em parte a revelação da Trindade de Deus expressa em acontecimentos dentro da Bíblia Sagrada. Aqui no Antigo Testamento nós vemos então, juntamente com o Novo Testamento no Evangelho de João, a revelação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Também, meus amados, não é a única passagem que temos no Antigo Testamento. Existem outras passagens que revelam, né? Por exemplo, nós temos aqui na primeira pessoa de Deus, né? Deus se revelando a Moisés, Moisés tendo uma experiência com Deus, isso registrado em Êxodo, capítulo 33 e o versículo 23. Nós vemos aqui a experiência de Moisés, né? Moisés viu Deus, mas Deus passou por Moisés no contexto da história. Deus, né, permitiu que Moisés visse a pessoa de Deus, visse Deus, né, mas num momento em que Deus passou e Moisés só conseguiu ver ele pelas costas. No momento em que Deus passou, Moisés estava com seu rosto, com suas mãos vendando seus olhos, e quando Deus passou e Moisés tirou as mãos, né, dos seus olhos, então ele viu Deus pelas costas. Foi uma experiência a qual Deus permitiu que Moisés tivesse com Deus. Aqui nós vemos então a revelação da primeira pessoa da Trindade, né, no Antigo Testamento, com a experiência de Moisés com Deus. Também nós temos a revelação no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo, na passagem de Gênesis 18, capítulo 18, versículo 1, que é a passagem quando Abraão recebeu os 3 homens em sua casa. Ele estava sentado à porta da sua casa, de sua tenda, como assim expressa a palavra de Deus, e lá Deus se apresentou como 3 homens, né, vieram trazer uma bênção na vida de Abraão. Então Abraão se pôs de pé ao receber aqueles homens e se dirigiu até um deles. E um deles era a pessoa de Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia ela revela a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, está falando da pessoa de Jesus Cristo. E nesse episódio, nesse contexto aqui de Abraão, quando esses anjos, esses homens estão lá visitando, quando Abraão recebe essa visita da parte de Deus através desses anjos, desses homens, então Abraão, ao receber, se colocando de pé, se dirigindo até um deles, ele chama de meu Senhor essa pessoa. Essa pessoa é chamada de o anjo do Senhor, porque essa expressão é usada para a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ainda não era conhecido Jesus, Jesus não havia nascido, ele ainda era a pessoa, né, de Deus, não em formato de homem, de Deus como homem aqui na terra. Jesus não havia nascido ainda, só a partir do Novo Testamento que a revelação bíblica de Jesus, sendo chamado de Jesus Cristo, é que nos é revelado. Então, no Antigo Testamento, quando a expressão anjo do Senhor é colocada, está falando da pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, nós temos aqui uma revelação, nós temos aqui um exemplo no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, o versículo 10, a qual o profeta está falando com o povo de Israel, né? Diz assim lá em Isaías, vamos fazer leitura aqui, ó, Isaías 63, versículo 10, diz assim, ó: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui está então o profeta Isaías, através da revelação de Deus, através da inspiração de Deus, está aqui revelando a pessoa do Espírito Santo, né, no meio do povo de Israel. Lá estava o Espírito Santo. Então, é a terceira pessoa, né, da Trindade sendo revelada para nós através das palavras, dos acontecimentos do Antigo Testamento. Amém?
A parte D da nossa lição, nós vamos então ver sobre a Trindade no Novo Testamento. No Novo Testamento, aqui já fica mais fácil, já fica a visão mais declarada da própria pessoa de Jesus Cristo, já é mais evidente, né, a pessoa de Jesus Cristo, porque a partir do Novo Testamento acontece o nascimento de Jesus, Deus desce à terra em forma de homem, então na pessoa de Jesus nós conseguimos ver então, né, através daquele ato miraculoso, a cooperação e o trabalho da Trindade. E aonde nós vamos ver essa revelação? Nós podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo 35, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então, quem é o Altíssimo aqui? É Deus. Quem é o santo que há de nascer? Esse é Jesus. Quem está por trás desta obra? O Espírito Santo. Então nós vemos aqui a declaração, a revelação da Trindade através do Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 35. E a Trindade que nós vemos, a cooperação e o trabalho entre o Deus, que é o Altíssimo, entre Jesus, que era o santo que havia de nascer, e também do Espírito Santo. Um trabalho em conjunto, em cooperação um com o outro. O Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo revelado no Novo Testamento para o nosso conhecimento. Amém? Também nós temos mais um ponto bem marcante da revelação dentro da doutrina da Trindade, que ela é no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 10, que fala sobre, que nos traz aqui sobre o batismo de Jesus, no momento em que João Batista estava batizando Jesus. Qual é a revelação que nós vemos aqui nesse contexto? Nós vemos Jesus no batismo dentro do rio, a pessoa de Jesus. Ali estava Jesus. Nós vemos entre a terra e o céu, nós vemos o Espírito Santo, que desce em forma de pomba até Jesus. E lá no céu está quem? Está Deus. Deus, nesse momento, está revelando ao mundo quem era aquele homem que estava sendo batizado. Este homem era Jesus, o Filho de Deus. Então nós conseguimos, através dessa revelação do Evangelho de Marcos, nós podemos ver as três pessoas, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus, os três mais uma vez em um trabalho, cooperando um com o outro em um propósito. Amém? Cooperando um com o outro no mesmo propósito, com a mesma essência. Amém, meus amados irmãos? O próprio Senhor Jesus também declarou, né? Ele nos revelou a Trindade, a essência da Trindade, ele nos revelou a Trindade lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O próprio Senhor Jesus, com suas palavras, quando ele estabeleceu o ID, quando ele estava enviando os seus discípulos para pregar o Evangelho, quando ele estava deixando a ordenança do ID, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, ó: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, em suas próprias palavras, nos declarando, nos revelando a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é de fácil compreensão, não é de fácil explicação, de fácil entendimento a Trindade, mas por causa do mundo em que vivemos, o mundo pecaminoso, o entendimento do ser humano é muito pequeno em relação à grandeza do reino espiritual de Deus.
O reino de Deus é muito grande, muito superior, muito rico, muito valioso. E a capacidade humana de entender tudo isso, toda essa grandeza do reino e do poder de Deus, não consegue alcançar grandes mistérios que envolve a Bíblia Sagrada. Amém, meus amados? E dentro desses grandes mistérios, um dos grandes mistérios é a Trindade. E nós estamos aqui pela gloriosa presença de Deus, estudando e tendo este conhecimento e conhecendo mais esse Deus tão maravilhoso e tão grandioso. Amém? A parte E da nossa lição, então, meus amados irmãos, vai falar sobre as pessoas da Trindade. Porém, como nós estamos num estudo de teologia, vai ter um livro separado somente para nós conhecermos a Cristo, Cristologia, e também um livro separado somente para o Espírito Santo. Então, aqui, dentro desta aula de hoje, nós vamos somente aprender e ver um pouco mais sobre a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. Este título completo da primeira pessoa fala de Deus, e o Deus logo vem, né, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, o Deus Pai, Pai de Jesus Cristo. Porém, essa expressão Deus Pai vai muito além de ser somente Pai do Senhor Jesus Cristo. E na parte A aqui, dessa parte de Deus Pai, nós vamos ver aqui Deus como Pai da criação. Deus, como ele criou todas as coisas, do nada ele fez existir todas as coisas, ele automaticamente se torna pai de sua criação, porque ele está criando. O próprio apóstolo Paulo, ele já entendia, ele conseguiu entender a paternidade de Deus, e ele deixa expressado lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, ó: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Amém? Então é o Pai que dá o seu nome para aqueles que são os seus filhos. Amém? Aqui nós vemos então o apóstolo Paulo reconhecendo a paternidade de Deus sobre a sua criação. Amém, meus amados? Então, em diversos textos da Bíblia, né, é demonstrada a paternidade de Deus. Nós temos aqui exemplos em Hebreus 12, 9, ele é pai dos espíritos. Em Tiago 1, 17, ele é pai das luzes. Em Jó 38, 7, ele é pai dos anjos. Em Atos 17, 29, ele é pai dos homens. E em 2 Coríntios 1, 3, ele é pai das misericórdias e das consolações. Amém? A parte B aqui, deste ponto da lição, nós vamos ver o Pai de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras revelam pelo menos 19 vezes a frase Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo menos 56 vezes Jesus se refere a Deus como meu Pai. Nós vemos aqui então também o autor da carta aos Hebreus revelando o próprio Deus, reconhecendo a paternidade. Vamos fazer a leitura? Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei pai, e ele será meu filho. Deus aqui, então, expressando sua paternidade. Amém, meus amados irmãos? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, né, Deus como Pai de Jesus Cristo, a expressão de Deus como Pai de Jesus Cristo. E a parte C, nós vamos ver aqui, Pai dos que aceitam a Cristo. Ou seja, Deus ele se torna Pai daqueles que aceitam Jesus, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Mas todos os homens são filhos de Deus. Nós temos aqui em Atos 17, 29, né, a referência do apóstolo Paulo que se refere a Deus como Pai dos homens. Ele, quando no contexto ele está, né, ele está pregando, ele está, né, discursando no Areópago, e quando ele fala que Deus é Pai dos homens,
ele se refere aos homens que aceitam e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós temos lá em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 8, nós temos um versículo que diz assim, convido você a fazer a leitura. Hebreus 12, versículo 8 diz: mas se está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aqui nós vemos então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, mas se está sem disciplina, ou seja, qual é a disciplina? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, são as disciplinas, os ensinamentos de Deus para o ser humano. Se está sem disciplina, do qual todos são participantes, todos são participantes. Sois então bastardos e não filhos. Deus não considera como filho, mas como um bastardo, como um rebelde, Então nós vemos aqui a declaração daqueles que são realmente filhos de Deus. Deus reconhece como filho somente aquele que aceita o seu Filho Jesus Cristo. Aqui nós vemos então Deus, o Pai dos que aceitam a Cristo. Então somente é filho de Deus aquele que aceita o Filho. Está registrado em João capítulo 1 e versículo 12. Recebendo a Cristo, Deus recebe aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador, Deus recebe essa pessoa como filho. Amém, meus irmãos? Aqui está então o capítulo de número 9, a lição, o estudo sobre a Trindade. Eu quero fazer a revisão rapidamente com os irmãos para que possamos fixar essa lição na nossa mente, esse conhecimento da parte de Deus. A primeira pergunta da revisão diz assim: por que a palavra Trindade não aparece na Bíblia? É uma doutrina herética. Desculpa. A primeira pergunta é: por que a palavra Trindade não aparece na Bíblia? Não consta nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A Trindade é um mistério. Devemos aceitar pela fé. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que é triteísmo? É uma doutrina herética que sustenta haver, além das três pessoas em Deus, também três substâncias ou essências diversas. Afirma que Deus existe em três pessoas com três naturezas distintas. Isto é o triteísmo. A terceira pergunta é: explique a manifestação da Trindade no Velho Testamento. A explicação é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a explicação do livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26. A pergunta de número 4 é: explique a manifestação da Trindade no Novo Testamento. A resposta: logo ao sair das águas, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 10. Essa é a explicação, então, da pergunta de número 4, a Trindade no Novo Testamento. A pergunta de número 5 é: em suas palavras, o que é Trindade? É a manifestação de um único Deus verdadeiro, manifesto em três pessoas. Então, a resposta é a manifestação de um único Deus verdadeiro, manifesto em três pessoas. Amém? Aqui nós finalizamos então este estudo dessa aula, este último capítulo deste livro, A Doutrina de Deus. Meus amados, até a próxima aula e que Deus vos abençoe.